fazenda. Ele tinha mulher e tinha filhos, ele amava sua mulher e seus filhos, era amado por eles. Sociedade A sua Catarinense de Estudos propriedade Espíritas. tinha um riacho Amor, muito lindo, respeito de e areias estudo. muito brancas, que descia aquela água linda da montanha. Então, Ali Hafed se considerava uma pessoa rica. Não rica de dinheiro, mas rica por tudo que a vida havia proporcionado a ele. Um dia apareceu em sua propriedade um viajante, que era comum esses mercadores. E ele pediu abrigo, Ali Hafed então deu abrigo para ele. Eles jantaram, ofereceu uma refeição. Depois da refeição, antes de deitar, eles se sentaram perto da lareira e começaram a conversar. Esse viajante pergunta assim para Ali Hafed: Ali Hafed, tu és feliz? Ele diz assim: sim, eu sou muito feliz. Tu conheces diamante? Aí ele: não. O que é um diamante? Aí o viajante fala assim: o diamante são pedras maravilhosas. Elas cintilam como 1 milhão de sóis. São as coisas mais lindas do mundo. Um homem só pode ser feliz se ele possui um diamante. A partir daquele instante, Ali Hafed passou a se sentir descontente com a vida que levava. E aí ele pergunta assim para o viajante: e aonde que eu posso encontrar um diamante? Eu preciso ter um diamante. E aí o viajante fala assim: dizem que é possível encontrar em qualquer parte do mundo. Basta que você encontre um riacho de águas muito límpidas que corra numa região montanhosa, com areia muito branca, e é só cavar e você vai encontrar essas pedras. Ali Hafed toma então uma decisão. Ele vende a fazenda, entrega, confia a mulher e os filhos a um vizinho e se lança pelo mundo em sua jornada em busca dos tais diamantes. Ele viaja pela Palestina, vai seguindo o rio Nilo, vai costeando, sempre em busca do tal riacho de águas muito límpidas. E assim foi. Diamantes ele não encontrou nenhum, mas ele passa 10 anos nessa procura, até que ele chega na costa da Espanha, mais especificamente em Barcelona, e nesse momento ele está falido, sem recursos, sem saúde e afastado há anos de sua família. Então, num gesto de desespero, ele, profundamente deprimido, ele se lança ao mar e morre. Então, Ali Hafed morre sozinho, doente, desesperado, sem nunca ter encontrado ou visto a tal pedra diamante. Nesse meio tempo, o homem que havia comprado a sua fazenda, um dia ele estava lá dando de beber para as suas cabras, e ele olha assim e acha uma pedra preta. Ele acha aquela pedra bonita, pega aquela pedra, leva para casa e coloca no console assim da lareira e esquece da pedra. Mais adiante, o tal viajante que visitou Ali Hafed há um tempo aparece novamente na mesma situação, pedindo abrigo, pedindo comida, que passasse a noite ali. Esse novo fazendeiro, o novo dono da fazenda, acolhe ele. E depois da refeição, eles sentam e começam a conversar. Quando esse viajante olha para o console da lareira, ele vê aquela pedra preta que tinha uma lasquinha. E daquela lasquinha saiu um brilho muito forte. E o viajante então pergunta: de quem é essa pedra? Onde você achou? É um diamante. Aí ele fala assim: eu achei lá embaixo, no riacho, enquanto eu estava dando água para as minhas cabras. Está cheio lá. É só a gente cavar que a gente encontra essa pedra.
Essa é a história que se conta da maior mina de diamantes do mundo, a mina de Golconda, de onde saíram todas as pedras preciosas da coroa britânica e de tantas outras monarquias. A lição dessa história é muito clara. Os diamantes lá estavam o tempo inteiro, mas Ali Hafed gastou a sua vida numa busca inútil. A moral também é muito clara. Pode ser que a felicidade ou os diamantes estejam muito próximos de todos nós, em nosso próprio quintal. Essa história de Ali Hafed, ela nos proporciona contar muitas outras histórias e que seriam temas de muitas palestras. A gente pode falar sobre paz, sobre felicidade, sobre gratidão, sobre aceitação, sobre ambição. Todos dariam temas para muitas palestras. Mas vamos começar falando, e já linkando ao título, a questão do planejamento reencarnatório. Todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório, que é essa programação feita antes de nós retornarmos à matéria. Tudo é feito com uma logística que nós ainda pouco entendemos, por uma equipe altamente especializada. Esse planejamento reencarnatório, ele vai nos dizer quem serão nossos pais, em que cidades nós vamos encarnar, quais serão as melhores experiências que nós devemos passar, quais as tendências no corpo físico a nível de doença, em que meio social estaremos inseridos, em que cultura estaremos inseridos, enfim, tudo para que possa beneficiar, para que nós possamos florescer onde nós estivermos plantados. É claro que muitas vezes nós mudamos de cidade, da nossa cidade natal, mas isso também faz parte desse grande planejamento. Essa história a gente pode falar sobre paz, sobre felicidade. Ali Hafed, ele saiu do seu estado de paz, do seu estado de felicidade, porque alguém o inquietou. E muitos de nós, assim como ele, perdemos a paz porque algo ou alguém nos inquieta. Porque nós somos estimulados o tempo inteiro a perseguirmos a felicidade a qualquer custo. E nós também somos levados a pensar, equivocadamente, que a felicidade ela vem das coisas materiais, né? Ou que um outro, alguém, tem que me fazer feliz. Imagina um casal apaixonado, a gente pode ver um por aí. Chega para um dos dois e fala alguma coisa desagradável do outro. Nossa, ele vai dizer que você tem inveja, que você não quer a felicidade dele. Normal, o estado de paixão, né? Como diz Emmanuel, falou para a gente, assim, os apaixonados, eles estão sob um véu do suave encantamento. Eles não se percebem muito, não enxergam muito bem um ao outro, porque é importante eles estarem juntos. Então, casa, uma hora diz assim, meu Deus, me casei com aquela coisa. Aí virou coisa. Por quê? Porque ele ou ela não deu a felicidade que aquele outro estava esperando. E assim a gente vai justificando a nossa infelicidade com tudo que está fora de nós. E aí a gente fala assim, se eu seria mais feliz se eu tivesse nascido em outra família. Eu seria mais feliz se eu tivesse outro emprego. Eu seria mais feliz se eu tivesse nascido em outra cidade. Eu seria mais feliz se eu tivesse... Opa, mexi aqui, tudo bem? Pode. Essa tecnologia. Com licença. Prometo que eu vou ficar bem caladinha agora. Tá? Eu seria feliz se eu tivesse casado com outra pessoa. Então,
a gente fala essas coisas como se a felicidade dependesse de algo que está fora de nós, de algo ou de alguém que está fora de nós. E aí nós depositamos a nossa felicidade nos ombros de outra pessoa ou de algo que eu quero muito possuir e não consegui ainda. E aí a gente não percebe nesse movimento os diamantes que nós trazemos dentro de nós ou que estão ao nosso redor. Porque todos nós, sem exceção, todos nós, somos possuidores do brilho que a lapidação vai nos proporcionar. O que nós precisamos fazer, e esse é o nosso desafio, nosso exercício diário, é pegar aquela pedra preta, rústica, e fazer com que ela se transforme num diamante. Nós vivemos num mundo de provas e expiações porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas nós queremos estar cercados de espíritos bons e perfeitos. Eu tenho que entender que a felicidade, assim como a paz, é um movimento de dentro para fora, e não o contrário. Tem até aquela música do Nando Cordel, Paz pela Paz, ele fala: a paz do mundo começa em mim. A felicidade começa em mim. A gente pensa assim, falamos muito em mundo de regeneração, né? A gente está bem vivendo. Quantas vezes a gente escuta essa conversa de que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. É um momento de transição muito difícil. Ou seja, nós deixamos de ser lagartos, mas ainda não somos borboletas. A gente está naquela onda assim. O mundo de regeneração, a espiritualidade nos diz, nos fala como será um mundo de regeneração. E a gente vislumbra isso com muita vontade, a gente fica muito feliz de pertencer a um mundo desse. Mas esse mundo de regeneração, ele não vai acontecer, o planeta se transformar fisicamente, tudo ficar melhor, porque é um mundo onde o bem prevalecerá. Nós agora estamos o contrário, o mal ainda prevalece. Então esse mundo não vai modificar, opa, agora eu entro, agora está bacana, eu estou ali dentro. Não é desse jeito. O mundo de regeneração começa dentro de nós, porque nós temos que ter o merecimento de pertencer a esse mundo. E vale dizer que não será um mundo regenerado, é um mundo de regeneração. E essas questões para pertencer ou não, conseguir evoluir ou não, crescer ou não, ela vem muito à base nas perguntas que a gente tem que fazer, promover perguntas, reflexões para cada um de nós. Então, a gente tem que perguntar constantemente, fazer algumas reflexões. Qual é o nível de satisfação que eu tenho da minha vida? Onde que eu desejo chegar? O que eu preciso mudar? Quais são as coisas que me fazem feliz? O que é felicidade para mim? E daí, a partir dessas questões, nós entramos em questionamentos mais filosóficos, como a doutrina espírita ela nos proporciona. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Por que sofremos? Enfim, perguntas que a doutrina espírita nos esclarece. A verdade é que nenhum de nós está aqui a passeio. Nós viemos para crescer, para evoluir. E como diz Herculano Pires, toda evolução vem acompanhada de dor. Por que a evolução dói? Porque ela nos obriga a sair daquela zona de conforto.
Nós temos que vencer as nossas más inclinações, nós temos que vencer as nossas más tendências, aquelas mazelas que existem dentro de nós. Isso dói, mudar dói, tira a gente da zona de conforto. Abandonar o homem velho, como está lá no Evangelho. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, muitas vezes, nós somos positivamente surpreendidos com os aprendizados que advêm dela, dessa mudança. Divaldo Franco um dia contou numa palestra em 2009. Ele contou a história de uma jovem rica nos Estados Unidos, em Los Angeles. Ela estava prestes a se casar com o seu noivo. Seu noivo era um soldado americano e ele ia passar um mês em treinamento antes de ir para a guerra do Vietnã. Isso tem tempo. E aí eles, para ficarem mais esse mês juntos, eles resolveram se casar e ela então iria acompanhar ele lá onde ele ia fazer o treinamento, que seria no deserto da Califórnia. Então, o exército havia separado numa aldeia, uma antiga aldeia de índios navarros, separou uma cabana para acolher o casal, e ali eles iam passar um mês antes dele ir para a guerra. Então, casaram e fizeram isso. A primeira semana foi só de felicidade. Ele chegava exausto do treinamento, ela ajudava ele a tirar a farda, preparava o jantar dele, eles conversavam, tudo muito romântico, tudo muito maravilhoso. Passados assim uns 15 dias, ela começou a ficar infeliz. Ela começou a se sentir diferente. Ele chegava extremamente cansado do treinamento, não tinha mais vontade nem de conversar, e ela não tinha o que fazer naquele deserto. Aí ela, pensando, escreveu para a mãe dela. Escreveu para a mãe dizendo que achava que ela deveria retornar para casa. Não acabar com o casamento, mas que ela fosse para casa, não ficasse naquele deserto. Aí passam uns dias, a mãe escreve para ela assim, como resposta: 2 homens viviam numa cela imunda na prisão. Um deles olhava para o céu e contemplava as estrelas. O outro olhava para o chão e via lama. Abraços, mamãe. Só essa resposta. Ela dizendo que haviam 2 pessoas na mesma cela, um olhava para cima, via estrelas, outro olhava para o chão e via lama. Ela ficou pensando naquela resposta da mãe até que caiu a ficha dela. Ela entendeu que ela e o marido estavam numa cela, cada um a seu modo, e que contemplar as estrelas ou ver a lama era uma opção. É aquela história, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aí, pela primeira vez em 20 dias, ela resolveu sair da onde ela estava e explorar um pouco mais a região. E ela começou a andar por aquele deserto, observando tudo, olhando com outro olhar. E, de repente, ela caminhando, ela encontra uma concha do mar. Uma concha do mar no meio do deserto. Ela conhecia conchas do mar, mas aquela concha era diferente. O deserto da Califórnia um dia foi fundo do mar e é um imenso depósito de fósseis e riquezas minerais. E ela viu aquela concha, ela recolheu aquela concha e ela começou a recolher outras conchas que ela viu. Quando seu marido chegou em casa naquela noite, ela quase nem percebeu, de tão envolvida que ela estava em classificar, em selecionar aquelas conchas que ela havia passado o dia catando.
Quando ele terminou o treinamento e foi para a guerra, ela decidiu permanecer ali mesmo, porque ela havia descoberto que o deserto era um mar de riquezas. De seus estudos e pesquisas, resultou num livro que é considerado a obra mais completa sobre conchas marinhas. E quando ela voltou bem mais tarde para Los Angeles, ela estava enriquecida de experiências. Tudo porque ela resolveu florescer onde ela estava plantada. Uma coisa que a gente pode falar sobre isso também, sobre essas histórias, é a questão da gratidão. Como nós reclamamos do frio, do calor, do vento, do sol, da chuva. Ai, não aguento, ai, que saco, ai, que droga. Como nós reclamamos, né? A vida não melhora quando a gente reclama. E a pergunta que não quer calar nesse sentido é a seguinte: o que você tem feito para mudar aquilo que você tanto reclama? Em contrapartida, nós agradecemos pouco, reclamamos muito e agradecemos pouco. A gente tem que ser grato a tudo que a vida nos oportuniza, absolutamente tudo. As pessoas que comungam da nossa existência, as dificuldades que nós passamos, as alegrias que nós temos, as dores. Agradecer a dor? Sim, agradecer a dor. A gente fala, por que comigo? Por que não comigo? Por que o outro pode ter uma experiência dolorosa e eu não posso ter? Agradecer a dor, sim. Tem uma música do Belchior, aquele cantor que desencarnou recente, uma das músicas dele, eu não me lembro o título agora, mas eu lembro dessa frase. Ele diz, qualquer sofrimento passa, mas o ter sofrido não. Ou seja, a experiência que nós retiramos de uma dor, ela nos fortalece, ela nos modifica, ela nos faz diferente. Se nós não aprendemos, então senta que vem mais dor, que é a grande modificação das nossas vidas. Então, usar mais o recurso da prece, essa ferramenta que nos conecta com o alto, e fazer como a espiritualidade nos orienta. Louvar, agradecer, pedir pelos outros, por nós. A gente faz o contrário, pede pela gente, pede para o outro, a gente agradece, se der tempo a gente louva a Deus. Então a gente tem que usar mais esse recurso da prece. Estamos preparados para sermos mais gratos à vida? Num determinado momento dessa história que eu contei, dessa moça, ela queria desistir e voltar para casa. Nós, algumas vezes, também queremos desistir. Também queremos fugir de determinadas situações de nossa vida. Nós temos, muitas vezes, dificuldades em resolvermos os nossos conflitos, os nossos problemas. Talvez a gente sempre tente resolver do mesmo jeito, quando, na verdade, a gente tinha que fazer de um jeito diferente. Quando alguém vem e nos fala de um problema, nós temos muita facilidade em darmos um conselho, em ajudar a resolver o problema do outro. Então, quando se trata dos nossos, o que nós devemos fazer é ganhar uma certa altitude. Ou seja, se afastar um pouco do problema, enxergar o nosso problema mais de fora, para que a gente possa tentar uma melhor solução. Sabe aquela historinha da abelhinha, da mosquinha, quando está no vidro? Está batendo no vidro, querendo sair, mas a fresta, se ela voar um pouquinho mais para a direita, ela sai, mas ela não está enxergando. Assim somos nós, de vez em quando, em nossos problemas. A gente bate no vidro e a gente não enxerga uma solução.
Nós não temos a serenidade necessária. O desespero nos cega. Aí a gente não enxerga. Tranquilidade nisso. Problemas todos temos. O meu marido, que sempre faz palestra e deve estar assistindo a gente agora, ele sempre fala assim: levanta a mão quem não tem problema, porque eu quero conhecer uma pessoa assim. Todos temos problemas. Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala isso. Ou seja, ele diz: teremos problemas sim, mas calma, gente, a gente vai conseguir vencer. É Jesus falando. Essas histórias também a gente pode falar sobre aceitação, sobre resignação, que não é acomodação, né? Tem muita gente que acha que ser resignado é ser acomodado, quando a resignação ela tem um caráter eminentemente positivo, não negativo. A resignação é você entender a tua limitação, a tua dificuldade, a condição em que você se encontra, mas buscar melhorar, superar aquela dificuldade. Imagina duas pessoas que têm a mesma deficiência motora. A mesma, não tem as pernas. Uma resolve pedir dinheiro na sinaleira. A outra vai ser um atleta paralímpico. É a mesma dificuldade, com escolhas diferentes. Então, a gente não tem que ficar naquela síndrome da Gabriela. Vocês conhecem a síndrome da Gabriela, do Jorge Amado? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. A gente tem que constantemente buscar a superação das nossas dificuldades. Ali Hafed, ele foi influenciado pelo viajante. Como nós somos influenciados por ideias que plantam em nossa mente? O Livro dos Espíritos, ele nos diz que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário eles nos dirigem. Nossa, é assustador. Aí a gente pensa, onde é que está o nosso livre-arbítrio, né? Está ali. Eu sintonizo, eles me inspiram pelo pensamento, eu aceito ou não. Então, se nós estamos sujeitos a essas influências de desencarnados e encarnados, precisamos ficar atentos a ela. Precisamos ficar atentos, né? Para quê ou para quem eu estou dando ouvidos? Aquela máxima, uma das máximas da doutrina, orai e vigiai. Vigia os teus pensamentos, vigia os teus sentimentos, vigia as tuas atitudes. Quando vier aquele pensamento, opa, o que é isso? Como é que eu estou pensando? Muda a tua vibração. Tenta sair daquela situação negativa, desalentadora, né? E esse é um dos momentos, essa vigilância é necessário para que a gente esteja, para que nós possamos crescer moralmente, para que possamos efetivamente nos reformarmos intimamente, conforme a gente tanto escuta também. Está mais do que na hora de nós despertarmos as nossas virtudes, de polir as nossas virtudes. Virtude não é aquilo que a gente acha que está muito longe de nós. Ah, só santo tem virtude. Ah, só espírito de luz tem virtude. Nós todos temos virtudes. Que virtudes são essas? A compaixão, a bondade, a benevolência, a indulgência, o amor, a paciência. Todos nós temos essas virtudes. Mas, como diz Emmanuel, é necessário que a gente acione a vontade para que elas despertem. A gente muitas vezes acha assim, puxa, olha só, Madre Teresa de Calcutá, nossa, que exemplo de mulher. A gente vê Gandhi e fala, nossa, que exemplo de pacificador, né? De não violência. A gente vê o Chico Xavier, nossa, tudo é nossa. E a gente acha que está tão longe de ser como eles foram.
Por quê? Nós estamos muito acostumados a ficarmos no estado de contemplação. A gente acha tudo lindo, mas a gente não traz aquilo efetivamente para a nossa vida. Quando Jesus fala no perdão, a gente já concorda. Não, perdoar, tem que perdoar. Perdoar é legal, perdoar faz bem, perdoar é bacana. Mas cadê que a gente pega isso, né? E efetivamente parte para a prática. Então a gente fica nesse estado de contemplação. Então, se eu estou querendo ser paciente, Deus não vai chegar assim, ó, Mônica, agora tu bebe essa aguinha aqui, amanhã tu vai acordar paciente. O que Ele vai fazer? Vai me proporcionar momentos de impaciência para que eu possa vencer aquela prova. Então, é o trânsito, é a fila que não anda, é aquela pessoa difícil, é o atendimento demorado. Eu preciso vencer aquela prova pelo meu esforço. E podemos despertar as virtudes? Sim. Vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem é que falou isso? Jesus disse, vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Como é que Jesus diz que a gente pode fazer o que Ele fez e muito mais? É Jesus dizendo. E nós não acreditamos. Falta-nos fé. Vamos falar um pouquinho de ambição rapidamente, porque a história de Ali Hafed tem a ver com ambição também. Né? Ali Hafed, ele larga tudo e vai em busca do diamante. A ambição, ela tem um lado positivo, claro, porque ela nos impulsiona a um crescimento. Mas a ambição desmedida, essa nos infelicita, porque ela não basta nunca. Se eu tenho condições de ter uma casa bonita, que eu a tenha, que eu usufrua dela, mas que eu não fique escravizada a essa posse. Devemos ter a ambição de ser melhor, não de ter mais. Se a gente compra alguma coisa, um carro, por exemplo, a gente sai da concessionária pensando qual vai ser o próximo. É doido isso, né? Se eu compro uma casa, me esforcei muito para ter aquela casa, era a casa dos meus sonhos, passa um tempo, aí eu começo a ver assim, começo a perceber aqueles defeitos. Ah, o piso não é tão legal. Aquela janela vista não é tão boa assim quanto eu achava. O banheiro é assim, a cozinha é assado. Então, aquilo que me trouxe uma felicidade não me traz mais. Porque os bens, a felicidade adquirida dos bens materiais, tão logo os temos, faz com que nós busquemos outros. Aí a gente entra na questão do necessário e do supérfluo, né? O que é necessário para mim? Mais reflexões. O que eu preciso? E eu acho tão lindo quando Chico Xavier diz, eu aprendi a viver com o necessário. Quantos de nós podemos dizer isso? Compramos necessidades que nós nem precisamos. E é interessante observar como pessoas em situações socioeconômicas bem difíceis, beirando a miséria, às vezes são pessoas mais felizes do que outros que são privilegiados economicamente. Que a gente vê pessoas profundamente infelizes. E aí eu me lembrei, e aí está lá no Livro dos Espíritos também, né? Quando ele fala que a prova da riqueza é uma prova mais difícil que a da pobreza. E aí uma história que eu ouvi de um empresário da Nova Zelândia, um empresário muito rico, uma pessoa que tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha. Eu nem conheço gente assim. Ele tinha. Tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha. Mas passou a vida numa angústia e numa desconfiança constante, porque ele achava que todo mundo que se aproximava dele visava o dinheiro. Ele nunca conseguiu se casar, porque toda mulher que se aproximava dele, ele achava que era por interesse. Esse pensamento, por si só, já é uma infelicidade. E aí ele estava cansado de tudo aquilo, né?
de tudo que o dinheiro podia comprar. Ele resolveu dar um tempo na situação dele, na vida que ele levava, e ele descobriu um lugar lá na Nova Zelândia mesmo, que se chama um lugar chamado Waitomo, que era um misto assim de deserto com ninguém ia lá. Mas ele resolveu ir para lá. Ele comprou assim uma grande área de terra e ficou lá. E lá ele percebeu e pôde experimentar uma vida muito diferente da que ele levava. Ele viu um céu estrelado, ele escutava os sons da natureza, e naquela sintonia toda, naquele silêncio, naquela energia, ali ele encontrou Deus. E aí ele resolveu se fixar nesse lugar. Então ele comprou essa grande extensão de terra e explorava aquele lugar com muita tranquilidade. Um dia ele encontrou uma caverna e entrou naquela caverna e descobriu uma coisa espetacular. Tão espetacular que hoje atrai 1 milhão de turistas por ano, que são as cavernas de Waitomo, ou Paraíso Perdido da Nova Zelândia. Todos os turistas que chegam naquele local, eles são instruídos que a partir do momento em que entram num corredor que leva às partes mais profundas, eles têm que fazer silêncio absoluto. Então, eles entram num bote e começam a percorrer um pequeno riacho num corredor estreito dentro da caverna. O guia vai levando o bote assim com as próprias mãos, empurrando pelas paredes, para que o silêncio seja mantido. E aí, lá pelas tantas, vem a grande surpresa. Começam a ver trechos de céu estrelados. É um acende, apaga de estrelas, é uma coisa assim impressionante que a luz das cidades não nos permite ver. E o povo vai ficando emocionado, tem gente que chora, porque dá a impressão de que se você levanta assim, você toca uma daquelas estrelas. As cavernas vão se sucedendo umas às outras com as suas supostas aberturas para o céu, e as pessoas então questionam: ué, mas aqui são cavernas. A parte mais alta não tem mais de 10 metros. Como é que a gente está vendo estrela aqui? Na realidade, não tem abertura para o céu. É tudo fechado. Mas e as estrelas que se vê? Não são estrelas. É um tipo de pirilampo que só existe dentro dessa caverna. Por isso, tem que se fazer silêncio absoluto, para que eles não sejam afetados. Se vocês quiserem, vão no YouTube ver Cavernas de Waitomo. É maravilhoso. Então, fazendo um paralelo dessa história com as nossas vidas, a gente pode tirar a seguinte lição. Quando a nossa alma estiver mergulhada nessa caverna escura da dúvida, da angústia, da desilusão, da incerteza, da desesperança, não tenhamos medo de entrar nessa caverna. Porque se Deus povoa de luz uma caverna feita de pedra, confundindo as pessoas que pensam que pirilampos são estrelas, o que dirá no céu de nossas almas, onde Ele brilha? Ele que é a estrela maior, a centelha divina que todos nós trazemos. Não vamos reclamar, não vamos nos desesperar, sigamos em frente, confiantes, porque está tudo certo. Às vezes a pessoa vem e nos conta alguma coisa, a gente fala, vai dar certo, né? A gente fala, vai dar certo. A gente tem que dizer, está tudo certo. Está tudo certo. Porque tudo ao nosso redor
está planejado e organizado para que nós sejamos um diamante, para que nós possamos florescer onde nós estivermos plantados. Vamos ter mais confiança, vamos acreditar mais em nós, vamos pensar que amanhã não é mais um dia que vai se repetir. Amanhã é um novo dia que virá com toda a sua potencialidade, que vai ser construído em nós com muita esperança. Porque Deus, ele nunca desiste de nós. Nunca perde a esperança de que amanhã nós seremos melhores. Ele tem certeza disso. E nós? Temos certeza disso? Nós estamos preparados para nos transformarmos em diamantes? Nós estamos preparados para pegarmos as coisas simples da nossa vida e darmos a elas um brilho todo especial? Nós temos que florescer onde Deus nos plantou. Porque uma coisa é florescer quando você está onde você quer estar. Outra coisa é florescer quando você está onde precisa estar. E é esse o nosso convite. Eu peço que Jesus nos ajude, a todos nós, nesse florescimento. E eu deixo meu abraço fraterno a todos. Muito obrigada pelo carinho. E eu não sei se a gente tem pergunta. Se tiver pergunta, se for difícil, é o Luciano que vai responder. Perguntas fáceis pode ser para mim. Como é de costume na casa, todos podem fazer perguntas, levantar a mão, e será um prazer em interagir com todo mundo. Alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta sobre o tema? Fique à vontade. Eu noto que muitas pessoas ainda não estão né? Então, um dia nós vamos fazer só de perguntas. Vamos fazer uma palestra aberta a perguntas, assim, perguntas livres. O Simonetti tem isso, né? Uma vez por semana ele faz. Para que... Então, pode dar o microfonezinho para ele, por favor? No microfone. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem não me ouviu, a palestra foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada pelos olhares carinhosos. Isso é importante quando a gente está aqui, porque a barriguinha fica gelada. Tá? Muito obrigada, tá? É só isso? Ninguém quer falar mais nada? Obrigada, Luciano. Então, depois desse banquete de ferramentas, né? Podemos chamar de quantas ferramentas ela citou nessa noite que a gente pode utilizar nas nossas vidas, né? Quantas ferramentas? As comparações, né? De como a gente age, como a gente pensa. Então, depois disso, só podemos fechar nossos olhos e mais uma vez agradecer a Jesus por esta luz, essas flores com suas cores, com seus aromas, que cada um de nós recebeu nesta noite. Pois nós podemos ter certeza que todos, o expositor, cada um de vocês aqui sentado, vocês em suas casas, todos que sintonizam, se conectam com esta energia que aqui tivemos, que aqui recebemos nessa noite, sentem em seus corações essa faísca, como foi dito, esse Deus que todos nós somos, a nossa essência, e por consequência, a paz que tanto buscamos, a tranquilidade, aumentando ainda mais os canais de amor, tão importantes nos dias de hoje. Tanto temos a agradecer
a essa espiritualidade amiga, aos nossos mentores que deixam muito claro que nunca estamos sozinhos. Apenas algumas vezes não lembramos de nos conectar a eles. Então que possamos, ao chegar em nossos lares nessa noite, abrir a porta e ao entrar, sentir e compartilhar essa energia que aqui movimentamos. Para que todos possam receber e manter durante todo o tempo necessário. Então agradecemos aos mentores desta casa, a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, os abraça em seus corações, repetindo que as nossas portas, não só as portas estão sempre abertas, mas principalmente os nossos braços. Sintam-se nesta casa como verdadeiros irmãos que devemos ser uns dos outros. Sintam-se nessa casa abraçados em seus corações. Que Jesus, modelo, mestre e amigo, possa estar sempre conosco. Que assim seja. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.